Quanto mais eu penso, mais eu vejo, e já vi coisas que não desejo. E é isso, a vida é viver por ofício. E quanto mais eu luto, mais eu perco, e vou perdendo tudo, até me vejo desistindo desse mundo imundo, desistindo desse mundo imundo, desistindo desse mundo imundo, desistindo desse mundo imundo. Eu já vivi muita coisa, muito mais do que a maioria das pessoas que eu conheço. Eu já morei na praia. Tive acesso a uma universidade pública de qualidade. Conheci estrangeiros, aprendi outro idioma. Consegui entrar no camarim do Gabriel Pensador num show em Florianópolis. E nesse mesmo dia dormi na praia agarrado em um drone de R$8.000. Eu estava muito bêbado. E não me orgulho dessa parte. De certa forma, as experiências que eu tive e o estudo baseado em fontes científicas formaram minha consciência política. E esse documentário é uma expressão disso. A gente tem no mundo, que a gente consegue observar, uma pluralidade de coisas, mas essa pluralidade normalmente a gente divide em uma dualidade, né? Bem e mal, estou triste, estou, né? Essa música feio, aqui, bonito, feio, menos, bonito, né? mais. Essa música é muito barulhenta, essa aqui é calma, né? E por aí vai. O conceito, a princípio, era falar sobre Deus, o diabo, a maldade, a tristeza e tal, o conceito de dualidade. Eu sou Carlos Augusto Junqueira Mendonça, professor aposentado, tanto do ensino público quanto do ensino superior. Sempre trabalhei em ciências humanas. Trabalhei em cursinhos para vestibulares, em escola de comércio noturna, que era uma tradição em São Paulo. Trabalhei na escola pública a maior parte do meu tempo. E em Rondônia, por fim, eu vim amadurecer os meus conceitos. Tanto aquilo que eu sabia, quanto aquilo que eu desejava conseguir de objetivo com os meus alunos. Então, eu costumo dizer que eu consegui conciliar aquilo que eu sabia com a minha praxis, com a minha prática profissional, a minha prática ideológica. Foi o momento que eu mais me senti gratificado na profissão. Eu conseguia resultados fantásticos, desde chocar famílias por motivos religiosos, que chegavam os filhos em casa e faziam comentários que o patriarcalismo nem sempre existiu, que a mulher foi matriarca em determinados momentos da história, talvez em maior parte da história, até mesmo que nunca existiram valores absolutos e que a propriedade privada é algo inventado pelo homem pouco mais de 2.000 anos para cá. Vamos começar com uma distinção fundamental. Quando seu professor fala em propriedade privada, ele não está falando do seu carro, da sua casa ou do seu celular. A propriedade privada que realmente importa para o capitalismo é outra coisa completamente diferente. É a propriedade privada dos meios de produção. Isto é, grandes empresas, propriedades agrícolas, fábricas, aquilo que de fato reproduz a vida humana.
E aqui vai uma conexão que pouca gente faz. Essa propriedade está totalmente entrelaçada com a religião. Nas sociedades primitivas, a terra pertencia à coletividade. Não existia senhoria individual. A mudança começou quando grupos passaram a viver permanentemente no mesmo lugar. A terra tornou-se sagrada e era protegida por deuses familiares. Essa sacralização criou o primeiro vínculo emocional entre pessoas e território. Na Grécia Antiga, a propriedade privada surge com o direito paterno e a lógica da herança. A família e propriedade tornam-se inseparáveis, protegidas pela religião doméstica. Invadir uma propriedade sem permissão? Isso era uma grave impiedade contra os deuses do lar! Os romanos vão além. Direito absoluto: usar, gozar, destruir. A propriedade é sua! Mas isso é crucial. Esse direito dependia de rituais. A Lei das 12 Tábuas, aproximadamente 450 anos antes de Cristo, já exigia a transferência formal de propriedades. Sem o ritual, não havia propriedade. A terra sagrada, inalienável, ligada à família e aos deuses domésticos. Só com as conquistas do Império, quando o vínculo sentimental enfraquece, a propriedade se torna alienável. Constantino, século IV, cristianiza o Império, submete a religião ao Estado. O direito canônico impõe deveres morais. A terra deve ser cultivada, não destruída. Idade Média, feudalismo, o poder do rei e da Igreja Católica. Os senhores feudais não dominavam pelas armas, dominavam pela moral e pela religião. A propriedade era relação de lealdade, não mercadoria. Agora, atenção. A propriedade privada absoluta e individualista que conhecemos hoje só surge em 1789. Revolução Francesa. Somente então a terra se torna mercadoria livre, desvinculada dos laços feudais e das obrigações religiosas. A história da propriedade privada, em essência, é a história da sacralização e dessacralização da terra. Dos deuses guardiões do lar, até a mercadoria abstrata do capitalismo. Essa é a trajetória. Foi nesse momento que ele cria a desigualdade. Quando ele cria a desigualdade, ele cria o patriarcado. O matriarcado, ele existe em sociedades iguais. Você vai observar que nas sociedades primitivas existentes, ainda hoje no Brasil, as mulheres têm um papel muito importante, porque não existe conceito de propriedade privada. Como não existe conceito de propriedade privada, a mulher não é propriedade de ninguém. Ela pode ter relações Com quem ela quiser. diferenciadas, com companheiros diferenciados. E a criação dos filhos pertence a toda a comunidade, porque todos são responsáveis. Assim como a produção é repartida entre todos. Se houver uma falta de alimentos, todos sofrerão. E se houver abundância, todos engordarão. Então, são valores chocantes, chocam muito. Quando você vai na escola do ensino médio estadual e começa a ensinar esse tipo de coisa, os jovens aceitam bem. Mas quando eles dizem isso em casa, no dia seguinte, o after day, no dia seguinte é que vem a reação. E é engraçadíssimo. Eu já fui procurado por pais, mães, pastores, diáconos, já fui até mesmo convidado para ir assistir culto. A única coisa que eu garanti, eu falei, eu vou. Mas eu prometo que vou uma vez, depois você não se empolgue, porque eu não irei de novo. Falei, como é que o senhor sabe disso? Falei, porque eu vou ser gentil com você, assim como você é comigo. Mas eu já tenho minha ideia formada a respeito
destas teorias que dizem que o casamento é eterno e Deus não permite que um casal se separe. Esse tipo de coisa não faz parte dos meus ensinamentos. Meus ensinamentos não existem valores absolutos, não existem dogmas. Existe sim axioma, que é outra coisa. 2 e 2 são 4, mas que o homem casado com a mulher, só Deus para desunir, isto é um dogma. Crê nele quem quiser. Eu não proíbo ninguém. Eu não dou aula de religião. Eu dou aula de ciência. Antes de ser sacramento, antes de ser amor, o casamento já era controle. Na Roma antiga, bastava um homem e uma mulher morarem juntos. Nada de padres, nada de bênçãos, apenas coabitação e já eram casados. Até 445 a.C., só patrícios podiam casar. Já os plebeus eram proibidos. Foi então que a lei Canuleia abriu o casamento para todos os cidadãos. Não por justiça, mas para gerarem mais herdeiros e, sendo assim, mais soldados para o império. A demografia estava em queda e fortunas eram diluídas. A resposta de Augusto foram 2 leis. A Lex Iulia em 18 a.C. e a Lex Papia Poppaea em 9 a.C. Homens de 25 a 60 anos, mulheres de 20 a 50 anos, obrigados a casar. Quem não casasse perdia heranças. Você teve 3 filhos? Então terá privilégios, cargos e poder. Era o Estado usando o casamento como alavanca demográfica. A igreja primitiva desprezava o casamento. Ela preferia a virgindade e Paulo de Tarso dizia que melhor era não casar. O casamento era um mal menor, algo para os fracos. 1184, a primeira vez que a igreja chamou o casamento de sacramento, não por devoção, mas por reação. Os cátaros diziam que procriação era maligna. A igreja precisava defender o oposto. O casamento virou uma arma contra a heresia. 1215 é o 4º concílio de Latrão e casados encontram a benevolência de Deus. Mas todos os casamentos devem ser anunciados publicamente na igreja. Era o primeiro passo do controle institucional. 1274, o casamento entra oficialmente na lista dos 7 sacramentos. Ao lado do batismo, da Eucaristia, eram sacramentos para o crescimento da igreja, para expandir o rebanho. O grande golpe foi no Concílio de Trento, 25 sessões, 3 papas e tudo contra a reforma protestante. 11 de novembro de 1563 é o decreto Tametia. O casamento só é válido na presença do pároco e 2 testemunhas. Aqueles realizados sob árvores, em tavernas, em camas, até então válidos, tornaram-se inválidos. O padre deveria manter registros escritos, batismos, casamentos, óbitos. A igreja detinha o monopólio da memória civil. Quem não estava no livro do padre não existia, não herdava, não era ninguém. Trento reafirmou a indissolubilidade, sem divórcio, sem saída. Os protestantes admitiam os católicos. Não, o casamento católico era como uma prisão sagrada. Controle da propriedade. Herança, legitimar filhos, manter patrimônio intacto. Controle das mulheres. Submissão ao poder masculino sem marido é incompleta, sem valor. Controle da sexualidade. Fora do casamento é pecado, demolição social. Controle de classe. Em Roma, as leis de Augusto obrigavam a elite a procriar em Trento. Registros paroquiais rastreavam linhagens. O casamento é uma fronteira social. Controle do Estado. No Brasil, o decreto de 1827 manteve a igreja como titular dos direitos matrimoniais. O casamento civil só foi obrigatório em 1890. Quase 70 anos após a independência, a igreja só largou o osso quando foi obrigada. Hoje o casamento é vendido como romance, como escolha livre, mas nasceu como instrumento de poder. Em Roma foi usado para formar exércitos e fortunas. A igreja o usou para combater hereges e monopolizar memória social. O amor entrou tarde, muito, muito tarde. O casamento por amor só virou ideal no século XIX. O casamento não é natural, não é divino, é invenção humana e, como toda ferramenta, foi construída para um propósito. De nada adianta um país ser milionário se 100 indivíduos detêm 50% das riquezas e 30% da população
passa fome e desemprego. Então, que progresso, que prosperidade é essa? Entra uma série de conceitos a respeito disso, de bem, de mal, de bom, de ruim, de feio, bonito. Porque como é possível ser bonito uma sociedade que permite que se passe fome quando o forte da sua produção é o agronegócio que abastece o mundo? Como a gente pode dizer que uma sociedade dessa é ética? É um questionamento muito sério. Nós temos valores múltiplos a serem revistos. Você se considera um marxista? Não, não me considero. Peraí, esse é meu momento, é agora. Sempre esperei por isso. Tá pronto? Tô mesmo. Ação! Olha só que interessante, meu professor não é marxista, mas eu sou. Esse é o único professor que eu tive abertamente de esquerda em toda a minha formação até o ensino médio. Eu vou repetir, ele não é marxista. Cadê a doutrinação marxista nas escolas que me prometeram tanto? Mais pra frente nesse documentário, meu professor vai dizer que não usa a palavra burguesia, mas eu uso, porque eu acho que a gente tem que dar nome para as coisas mediante o que as coisas são. E os grandes capitalistas do mundo são a burguesia. Isso não é uma questão moral. Tá vendo? Você pode discordar do seu professor. O que você não pode é filmar ele, quer dizer, eu filmei o meu, mas ele deixou. Perseguir ele, difamar ele, destruir ele. A universidade pública que eu frequentei foi a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E lá, em um campus de ciências agrárias, a esmagadora maioria dos professores eram de direita. Chegando a um ponto que o professor dizia na sala de aula como você deveria se vestir e que você estava ali para se informar, para trabalhar para alguém rico. Não me contaram isso, eu não li numa revista, eu vi. Você vai me dizer que isso não é ideologia. Ainda mais pra frente, meu professor fala sobre o DOI-CODE e a Operação Bandeirantes. Sabe o que era isso na ditadura militar? Tortura e assassinato. Meu professor não cita, mas o DOI-CODE teve como comandante o Carlos Alberto Brilhante Ustra. Esse demônio aqui, ó, um ser desprezível. Que pra não pesar muito o clima do documentário, eu vou falar só uma das torturas que ele costumava fazer, que consistia em enfiar ratos nas vaginas das mulheres. Suave, né? Agora adivinha quem estava homenageando o Ustra no impeachment da Dilma Rousseff? Eu não vou dizer não, dá uma pesquisadinha aí. Tem alguma linha ideológica de pensamento que você fala? Até então isso aqui foi o que mais fez sentido pra mim na vida. Não, sem dúvida. Veja só, vou te dar um exemplo. Eu sou 68. 68, Estados Unidos estava no auge da guerra do Vietnã e surgem os Black Panthers, surge Angela Davis dizendo que preto é bonito, black is beautiful. Isso foi uma revolução. Aparecem os Beatles cantando tudo às avessas nos valores. Os Rolling Stones, mais ainda. Aparece James Dean dizendo que estava aberto para todo tipo de sexo. Então, os anos 60, quem viveu foi um privilegiado. Eu não me julgo um marxista, nunca me julguei, mas eu considero que é impossível você estudar história, estudar sociologia, filosofia, sem conhecer Marx e Engels. Assim como você pode também relembrar, nós temos dois teóricos na virada do século XIX para o século XX que conseguem criar a história do vencido. Que era a história do vencido? É a história criada através de músicas, de lendas, de histórias que retratavam a repressão de um povo, do povo escravo, por exemplo. Por que se é obrigado a criar a inferioridade de um povo, de um sexo, para que ele se creia que ele é digno de ser submisso? Porque o pior problema do escravo é tirar da cabeça dele que ele é um escravo. E esse raciocínio você não consegue fazer atropelando Marx e Engels. Agora, tem um pequeno detalhe. Uma coisa é o materialismo histórico, a forma de analisar a história. A outra é a praxis, que é o materialismo histórico dialético, ou seja, colocar em prática a teoria de Marx. Essa eu nunca fui, que eu te diria, eu nunca
acreditei que eu fosse um marxista. Nunca acreditei. Afinal, o que é um marxista? Primeiro, vamos analisar 3 perspectivas sociais: a idealista, a realista e a materialista. Os termos idealista, materialista e realista moldam nossa compreensão da sociedade. Exploraremos as definições comuns e suas contrapartes mais precisas, desafiando concepções arraigadas. Na visão popular, o idealista é uma alma bondosa, sempre sonhando em transformar a sociedade e melhorar o mundo, movido por um forte senso de justiça e otimismo. Contrariamente à crença popular, o idealista, em seu sentido filosófico, é antimaterialista, crendo na primazia das ideias e conceitos sobre a realidade física, por vezes ignorando a concretude. A percepção comum associa o materialista ao desejo insaciável por posses e luxos, à busca incessante por riquezas e ao apego excessivo a bens materiais. A verdadeira definição de materialista é aquele que observa o mundo através de sua materialidade. Ele entende a sociedade por suas estruturas concretas, não por abstrações. Popularmente, o realista é alguém que enxerga as coisas como elas são, sem ilusões. É a pessoa que enfrenta a dura verdade, aceitando a realidade nua e crua. Em uma análise mais profunda, o realista popular pode ser visto como um conformista. Ao simplesmente ver as coisas como são, ele aceita o status quo, tornando-se, de certa forma, um idealista que idealiza a manutenção do presente. O idealista e o realista partilham uma desconexão com a materialidade da sociedade. Ambos os tipos, à sua maneira, evitam confrontar as bases concretas que moldam o mundo. Somente o materialista se propõe a observar, entender a sociedade através de sua estrutura material e palpável. Essa visão permite uma análise mais genuína das dinâmicas sociais e dos desafios reais. Reconhecer a materialidade é o primeiro passo para uma compreensão profunda. O marxista é um materialista. Mas eu tive a felicidade de aprender bastante. Tive a sorte de conviver com professores que eram nomes internacionais em história. Pedro de Alcântara Figueira foi a pessoa que mais me influenciou. Ele foi, junto com mais 3 colegas, orientados por Werneck Sodré, Nelson Werneck Sodré, escrever a História Nova. E a História Nova dava um ângulo totalmente diferente da história didática do Brasil. E essa história foi motivo de queimar livros pelos militares de 64. Eles queimavam esses livros, literalmente, igual na Inquisição do Santo Ofício, certo? Então, ter conhecido o Pedrinho de Alcântara Figueira, que foi meu professor, ele me deu 3 cursos. Eu convivia demais com ele. Não tinha como não aprender. Eu tive muita sorte na minha vida. Ter estudado cinema com Jean-Claude Bernadette, certo? Onde ele mostrava Resnais, Buñuel, La Belle de Jour, Deneuve. Foi uma sorte. Mas era o que graçava na época. Você ia para o bar discutir isso. Percebe? Você ia conquistar uma menina. Se você não soubesse essas coisas, você era um careta, você era um babaca.
assim como eu não uso a palavra burguesia. Há muito tempo eu aboli. Há muito tempo, mas há muito, eu não me lembro de quando. Por quê? Eu não sou diferente de ninguém. A única coisa é que eu tive o privilégio de ter mais luz. Eu tive fontes melhores. E essas fontes me possibilitaram enxergar de uma forma clara. Aqui em Pimenta Bueno eu fui convidado inúmeras vezes para pertencer ao partido político tido como de esquerda. E nunca aceitei. Nunca aceitei nada contra. A gente convergia em muita coisa. E divergia em muitas também. Percebe? Sempre nos demos bem. Mas eu nunca militei, por exemplo, em sindicatos. Eu militei no movimento estudantil, 68. Esse eu militei. Já dei fuga para o Pedro de Alcântara Figueira para o Chile, certo? Numa época do doicode, da Operação Bandeirantes, era terrível, era terrível mesmo. Bateu na minha janela às 2 da manhã, o carro que estava abastecido era um Volkswagen Corvinho, novinho, e eu pulei no carro e larguei no lugar determinado em São Paulo de embarcá-los para o Chile, certo? Que ainda estava tranquilo, o Chile ainda não tinha sofrido o golpe de 73. Então, essas coisas eu fiz, mas bater no peito e dizer que eu fui um marxista, não, nunca fui um marxista, nunca fui. Agora, nunca fui burro. Esse conhecimento me proporcionou saber o meu lugar na história, o meu lugar na sociedade, o meu lugar diante da opressão, o meu lugar diante do ridículo, o meu lugar diante daqueles que se julgam os donos de tudo, que isso não existe, certo? Porque o que eu acho mais insuportável na realidade que nós estamos vivendo hoje no Brasil é termos que nos curvar, coisa que eu não faço, diante de pessoas que desconhecem a história, desconhecem tudo e põem esses cartazes imbecis nos carrões caros e colocam blasfêmias, coisas idiotas, falam em liberdade. Que liberdade? Liberdade de quem? Eles sempre foram livres. Livres para explorar, coitadinho. Quer dizer, eu não acho que seja uma frase marxista. Percebe? Não acho. Eu acho que o ato de poder pensar e enxergar é uma liberdade que eu consegui através dos livros, e boa parte deles marxistas. Porque o pobre que subiu, que virou classe média, C, D, passou a andar de avião, ir para a praia, ter um automóvel novo, ter casa, comer churrasco na sexta-feira, beber cerveja. Esse cara, chegou uma hora que ele acreditou que era o mérito dele, era meritocracia, não era um fenômeno econômico, social e político. Não tinha atuação do governo. Agora, com essa lavada que nós estamos tomando, com esse maluco que está no poder, que isso passa do limite da normalidade, ele está mais para além da bestialidade, ele e a família, e o grupo, e os que o cercam. Então, como que hoje você pode suportar o pobre que dizia que o mérito era dele? Ele descobriu que não era, porque ele está hoje numa situação desesperadora, certo? A fome, e a fome mesmo. Você vai ali para o centro, o cara pede para você um dinheiro. Ele fala, não me dá dinheiro não, compra uma comida para mim. Eu falo, o que você quer? Escolhe. Você paga, o cara sai comendo, o cara está com fome, você entende? Então, você percebe que o desemprego não é uma lenda, não. A miséria que nós estamos passando, a inflação, as prateleiras em alta, é um filme que nós já vimos.
Então, o que acontece? O Lula voltou a ter valor. Eu acho, agora você vai cair duro, quanto mais o Lula for para a direita, mais ele é vencedor e sólido. Porque, na verdade, o Lula nunca foi revolucionário. O Lula foi um cara civilizado num país que só libertou os negros para irem para a escola na metade do século XX, porque os negros eram portadores de doenças transmissíveis. Quer dizer, esse país é um escândalo, percebe? Isso aqui é uma barbárie, é chocante demais você aprender. E aí você vai assistir imbecis pregando em carrões, luta pela liberdade, eu não tomo vacina pela liberdade, nós alimentamos o Brasil. Alimenta o Brasil coisa nenhuma, o agronegócio sempre alimentou, foi o capital, certo? Quem alimenta o Brasil é a pequena agricultura. Você vai na feira e vê qual é o homem de agronegócio que está vendendo um pedaço de carne. Nenhum. Então, professor, quase 5 anos se passaram e suas palavras parecem que foram ditas hoje. O Lula está cada vez mais alinhado com ideais capitalistas, isto é, a direita, embora os extremistas chamem ele de comunista só porque a cor do PT é vermelho. É tipo ver um gari na rua e achar que ele é um presidiário só porque ambos usam laranja. O professor Carlos é um diamante meia lama. Ele viveu e teve contato com figuras importantes da história brasileira. Infelizmente, nós sabemos que a sua sabedoria é ignorada em regiões como a nossa, pois essas ideias são diametralmente opostas ao plano de poder que nós vemos por aqui e que também se estende por todo o território nacional. Mas obrigado, professor. Você me viu e eu vi o senhor também. E esse documentário termina assim, abruptamente, como deveria ser a nossa ruptura com esse sistema. Eu moro em uma cidade de 40 mil habitantes. Nas ruas eu vejo carros com a bandeira de Israel, país que genocida crianças no Oriente Médio. Nas fachadas das casas eu vejo cartazes com o rosto do filho do imbrochável, ainda que há menos de 10 dias atrás seu nome tenha aparecido em um escândalo com uma cifra de 134 milhões de reais. Mas seus seguidores não aceitam, porque isso não é uma questão de razão, é uma questão de fé. E essa fé gera dissonância cognitiva. Dito isso, esse filme é para quem pensa. E se você viu todas as informações que foram mostradas aqui e ficou com raiva de mim, não aceita, acredita que tudo é uma conspiração esquerdista, gaysista, marxista, eu tenho uma péssima notícia para você. Jean-Claude Bernadette, ele era muito conhecido na USP e ele era uma pessoa profundamente conhecedora do cinema no seu mais alto esplendor do século XX. E ele se dedicava a dar aula, e ele dava aula em vários lugares, inclusive na minha faculdade. Devo muito a ele. Contribuiu sobremaneira, mudando a minha visão de mundo e entendendo coisas que eu sequer percebia.